Olá, boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma live do Matemático-Ir, grupo de pesquisa e extensão em estudos de gêneros e sexualidade em educação matemática. Eu sou o Johnny Santos, aluno do curso de mestrado em ensino de matemática aqui do PEMAT da UFRJ, e vou me autodescrever. Eu sou um homem negro de pele clara, estou vestindo uma blusa preta, tenho cabelo raspado, não tenho barba e tenho olhos castanhos escuros. Estou com fone de ouvido preto, estou no meu quarto, que tem paredes de cor creme, ao fundo tem uma prateleira com livros, algumas prateleiras com livros e uma cortina verde. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o João Paulo Paes, eu sou mestrando também pelo PEMAT da UFRJ. Eu sou um homem negro, de pele mais retinta, também cabelo raspado, olhos castanhos escuros, uso barba, estou usando fone de ouvido no momento e estou usando uma camisa da cor azul. Eu estou aqui no meu quarto com paredes de cor branca, aparecendo ali no fundo o meu guarda-roupa e uma janela no outro lado. Estamos aqui com os intérpretes Suzana e o intérprete Simon, que farão acessibilidade em Libras. Aproveito para agradecer à Diretoria de Acessibilidade da UFRJ e à Pró-Reitoria de Extensão pelo apoio ao nosso grupo. E é com uma enorme alegria que a gente recebe hoje as professoras Luana Oliveira e a professora Monique Alves, a quem eu aproveito para agradecer muitíssimo por prontamente aceitarem o nosso convite para conversar conosco. E vamos falar um pouquinho para a gente sobre educação matemática para a justiça social, experiências na educação básica. Ok, então, gente, eu e o Johnny, a gente vai compartilhar essa mediação, certo? O esquema vai ser o seguinte, cada uma das nossas convidadas vai ter 30 minutos, né, para expor suas falas, e ao final teremos 30 minutos para um momento aí de perguntas e respostas. Então, vocês podem interagir aí pelo chat, e a gente vai estar de olho no que vocês vão estar colocando aí para contribuir com a gente, tá certo? Nossa primeira convidada a expor sua fala vai ser a Monique Alves. E aí eu vou ler um pouquinho sobre o currículo dela, né, a formação. A Monique possui graduação em matemática e mestrado em educação básica, os dois pela UERJ. Atualmente ela é professora de matemática da Prefeitura do Rio de Janeiro e também da Prefeitura de São Gonçalo. Ela é integrante do grupo de pesquisa e extensão em estudos de gênero e sexualidades em educação matemática, o Matemático-I, e os interesses dela são educação matemática crítica, educação matemática para a justiça social, estudos de gênero e sexualidades em educação matemática, assim como também a insubordinação criativa. E aí eu passo a fala para a Monique, e pode ficar à vontade para expor sua fala, Monique. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite, primeiramente. Fiquei muito feliz de poder dividir esse espaço com vocês. Vou começar, então, fazendo a minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, cabelo castanho no momento. Estou usando uma blusa azul com bolinhas brancas. Ao fundo tem uma janela de um lado e um quadro colorido de outro. Uso fone de ouvido e acho que é isso. Já é para eu continuar a apresentação ou não? Pode ficar à vontade, pode já iniciar a sua apresentação. Então ok. Tá. Fiquei na dúvida se nós dois íamos nos apresentar agora.
Já está aparecendo aí para vocês? Vocês me escutam, gente? Acho que travei. Bom, foi, né? Como os meninos já me apresentaram, eu me chamo Monique, né? Estou aqui hoje para falar um pouco da minha pesquisa de mestrado para vocês. Essa pesquisa está dentro do âmbito da educação matemática para a justiça social e ela consiste numa proposta de formação crítica para estudantes do 7º ano do ensino fundamental por meio dos cenários para investigação. Antes de começar a expor, né, as ideias, a fundamentação dessa pesquisa, eu gostaria de explicar um pouquinho para vocês desse lugar de onde eu falo, né? Em 2013, eu me formei em matemática pela UERJ e, na sequência disso, eu comecei a lecionar, primeiramente na rede estadual, depois na rede municipal do Rio de Janeiro e também na rede municipal de São Gonçalo. E em todos os contextos escolares nos quais eu já estive, eu trabalhei com um público carente, socialmente, economicamente, socialmente falando, né? Poucos recursos. E eu considero que a nossa formação em matemática tradicional, nem sempre ela vai satisfazer, ela vai abraçar a todos os públicos que nós temos, né? Quando a gente pensa nesse aluno pobre, de comunidades às vezes carentes, eles não veem, pelo menos era o que era colocado sempre para mim, a matemática como uma forma de mudar as desigualdades sociais, as injustiças postas na sociedade onde fazemos parte, né? Então, eles colocavam, professora, para que eu vou usar isso? Eu sou pobre, essa matemática não vai me servir de nada, sabe? E isso era algo que me despertava certo incômodo, que fez eu me mover enquanto educadora, saindo dessa posição que nós aprendemos desde lá, da escola até a graduação, que coloca a matemática como um campo neutro. Por mais que essa matemática não vá fazer, né, de repente, eu ou você ou esse aluno, enriquecermos, sairmos de um determinado lugar social, ela vai nos fazer compreender as injustiças, as desigualdades presentes ali, e vai fazer com que a gente possa agir para, de alguma forma, modificar isso e não permitir que essas desigualdades se perpetuem. Então, esse foi o meu primeiro impulso, né, para caminhar em direção a essa pesquisa. Foi pensar nessa matemática de forma que ela pudesse atender a todas e todos, e não se restringir ao uso de algumas pessoas que se beneficiam delas e das ideias que ela traz. Então, com isso, foi possível formular o problema de pesquisa. Quais as contribuições as aulas pautadas nos cenários para investigação podem oferecer para auxiliar na aproximação das questões sociais com os conteúdos apresentados na disciplina de matemática? Então, é mais ou menos isso. Como sair desse ensino tradicional, nos valer de investigações, para aproximar a matemática da problemática que está girando em torno da vida de qualquer pessoa, né? As questões sociais de desigualdade, de injustiça, independente da classe social, essas questões estão lá. E a gente vai ter que lidar com elas de alguma forma. Então, a matemática faz parte disso também, de alguma forma. E diante desse problema, dessa inquietação, veio o objetivo de pesquisa, que consiste em investigar a maneira como os estudantes do 7º ano do ensino fundamental de uma escola particular da cidade do Rio de Janeiro utilizaram a matemática para ler e escrever o mundo mediante aulas pautadas por cenários para investigação, desencadeados pela leitura de notícias reais, marcada por questões de injustiça social. Bom, esse foi um objetivo particular da minha pesquisa. Então, aqui a gente está pensando num 7º ano, no contexto de uma escola particular, com esse disparador desse trabalho sendo a leitura de notícias reais. Mas eu tento trazer esse objetivo para a minha prática docente, e é essa reflexão que eu gostaria que quem está nos assistindo fizesse também. Uma nova forma, né, uma outra forma de utilizar a matemática na nossa sala de aula, de forma que ela seja ferramenta para compreender o mundo, para desvendar, né, essas questões sociais e pensar em como modificá-las. Que a matemática não seja só
não sejam só dados, só números, né? Mas que ela se mostre de forma mais humana. E aí, o caminho proposto aqui são os cenários para investigação. Eu vou explicar um pouquinho mais desses caminhos agora que eu vou falar do meu referencial teórico. Bom, 2 foram os professores, pesquisadores escolhidos como principais fundamentações nessa pesquisa. O professor Olisco Vismose, que trabalha a educação matemática crítica, e dentro desse contexto ele traz 6 ambientes de aprendizagem, sendo um deles os cenários para investigação, e o professor Eric Gutstein, que trabalha uma educação matemática para a justiça social e a leitura escrita do mundo com a matemática. Na perspectiva desses 2 pesquisadores, eles adotam muito do trabalho de Paulo Freire. Então, aqui a gente vai estar trabalhando com uma pedagogia libertadora, uma pedagogia humanista, que pensa o nosso aluno não como um recipiente de conteúdos, mas como um sujeito crítico, capaz de pensar, de agir, de problematizar. Então, as 2 perspectivas aí estão pautadas nessas ideias, a princípio. Bom, falando um pouquinho mais sobre cada uma delas. Quando eu penso na educação matemática crítica, proposta por Olisco Vismose, esse autor, ele concebe essa perspectiva de educação matemática, né, de forma a moldar todas as aflições dele quanto à educação matemática. Para o Olisco Vismose, a matemática ela não é vista como uma ciência neutra, né? Ela pode ser usada como ferramenta para o bem ou para o mal, vai depender do uso que a gente dá a ela. Então, quando a gente pensa numa educação matemática crítica, a gente está justamente levando o nosso olhar, né, e a nossa prática para uma docência, uma pesquisa em educação matemática voltada para promover a equidade, a democracia, a justiça social. E isso vai abranger um novo olhar para essa educação matemática, né? Ela vai justamente além dessa neutralidade, além de um cenário homogêneo, né? E vai começar a ser pensada também como um pilar democrático. O Eric Gutstein, ele nomeia uma perspectiva similar, educação matemática para a justiça social, que é também uma perspectiva longe da neutralidade. É uma perspectiva de ensinar matemática pautada, né, na realidade social. Essa matemática vai ser uma forma de compreender as injustiças e as desigualdades que estão permeando ali a sociedade e preparar esse estudante para, por meio dessa matemática, ele consiga compreender e modificar o mundo. Que é muito similar à ideia também do Eric Gutstein de leitura escrita do mundo com a matemática, onde esse ler o mundo seria compreender o mundo, né? Desvendar o mundo usando a matemática como uma ferramenta para isso. E esse escrever o mundo com a matemática, ele vai corresponder a um problematizar, a um propor e algumas vezes até executar, né, ações para modificar as injustiças sociais usando a matemática como uma ferramenta. Então, esses 3 pensamentos, né, apesar de terem uma nomenclatura diferente, eles são considerados termos intercambiáveis pelos próprios autores, tanto o Olisco Vismose como o Gutstein. Então, quando a gente trabalha nessa perspectiva, muitas vezes a gente pode usar esses termos sem distinção. Bom, por fim, eu trago aqui os cenários para investigação, que consistem em um ambiente de pesquisa, um ambiente de aprendizagem aberto, ou seja, eu não vou estar trazendo uma atividade fechada para os meus estudantes, né? Um exercício que tem um caminho a ser seguido para chegar numa resposta pré-determinada. O certo e o errado, dentro desse contexto de cenários para investigação, eles já não fazem mais tanto sentido. O diálogo vai estar pautando todo esse contexto, né? O aluno, ele não é obrigado a trabalhar dentro de um cenário para investigação, ele é convidado. E esse convite, ele é bastante subjetivo. Olisco Vismose fala que o professor, às vezes, vai perguntar o que acontece se, por que isso? E o aluno, a partir do momento que ele se interessa, né, a refletir sobre o porquê de alguma coisa, a formular outras questões, a buscar explicações, ele aceitou o seu convite. Não necessariamente esse convite vai vir na forma explícita de uma pergunta, né? Ele pode vir de outras formas também. Mas é o interesse do aluno em continuar, né? Em dar sequência a essa interação, a essa investigação, que vai fazer o cenário para a investigação de fato ser constituído. Então, nesse ambiente,
o professor está ali como um mediador, como um facilitador, como alguém que vai apresentar dados, né, informações que sejam necessárias, mas é o interesse do aluno que vai estar direcionando o processo. Bom, tendo exposto, né, compartilhado essas ideias com vocês, eu vou explicar como ocorreu, de fato, a minha pesquisa. Primeiramente, a gente trabalhou dentro de uma abordagem qualitativa, mais especificamente o método da pesquisação. A abordagem qualitativa foi escolhida porque a gente queria perceber o humano naquela pesquisa. A gente não queria se pautar em números, né, em quantitativo. A gente queria observar, não com hipóteses prévias, mas ir agrupando os dados de forma que eles fossem fazendo sentido e nos trazendo informações relevantes sobre aquele contexto. O método da pesquisação ele foi escolhido, né, como uma abordagem de pesquisa qualitativa, porque ele conversa muito com a abordagem de cenários para investigação. Na pesquisação, tanto o pesquisador quanto os participantes, né, que são considerados também atores desse processo, eles atuam de forma ativa. A pesquisa vai sendo moldada de acordo com as ações de todos os envolvidos nesse processo. Uma atitude, né, nesse contexto educacional que estamos, de um aluno vai modificar uma próxima ação da professora, da pesquisadora, e assim a pesquisa vai sendo constituída em conjunto. Então, por isso, essa abordagem. O contexto da nossa pesquisa se deu numa escola particular, localizada na zona norte do Rio de Janeiro, com 25 estudantes, sendo que a pesquisadora não era professora de matemática da turma. E eu acho que cabe uma explicação, né? Por que eu, dentro do contexto da escola pública há tantos anos, tendo os meus próprios alunos, fui fazer a pesquisa em um outro lugar, um outro ambiente que não era o meu ambiente de costume, né? Nesse momento que a minha pesquisa estava para começar a acontecer, eu estava justamente numa mudança de escola e eu não estaria mais com o 7º ano, para o qual a pesquisa foi toda moldada, né, para acontecer, foi toda pensada. Então, uma amiga me ofereceu, né, e facilitou para que eu conseguisse trabalhar com a turma dela e mudasse bastante o contexto da minha pesquisa, né? Eu saí da escola pública, alunos muitas vezes em situações socioeconômicas desfavorecidas e fui para o contexto de uma escola particular, com alunos de uma classe econômica privilegiada. Mas isso não trouxe prejuízo para a pesquisa, trouxe sim um olhar diferente, né? Como o próprio Scovimose coloca, a educação matemática para a justiça social, ela é pensada para todos os estudantes. Seja em posições confortáveis, seja em posições desprivilegiadas. Quando a gente está pensando nesse contexto, né, de uma escola particular, com alunos de alta classe econômica, a gente tem a possibilidade de pensar em diálogos e fazer certas problematizações que muitas vezes talvez eles não tenham pensado. Normalmente, a forma de olhar, né, para essas questões vai ser outra. Então, o Scovimose coloca que a gente pode oportunizar a esses estudantes novas perspectivas outras para para questões sociais que muitas vezes eles são até indiferentes por não sofrerem na pele, não vivenciarem, né? Então, essa pesquisa também tem uma validade diferente do trabalho com outras classes sociais. Tendo dito isso, a pesquisa aconteceu ao longo de 5 encontros, de 100 minutos cada, então foram 2 tempos de aula, de 50 minutos, um encontro por semana, e nesse intervalo, né, entre um encontro e outro, os alunos estavam produzindo algo em prol da pesquisa. Como a gente está no contexto de um cenário para investigação, eles estavam pensando, produzindo, investigando coisas que eles mesmos, né, foram apontando e foram vendo a necessidade, né, para moldar o que ia acontecendo. Bom, como se constituiu, então, esse cenário para investigação? Como eu falei lá no início, o pontapé inicial, né, o convite para essa pesquisa seria a apresentação de notícias reais que tratassem, né, da problemática de injustiça social. Então, os temas escolhidos foram racismo, violência contra as mulheres, desigualdade social, o marco temporal das terras indígenas no Brasil e a questão dos moradores em situação de rua. A ideia era que os alunos pegassem essas notícias que foram tiradas de veículos online, lessem na íntegra e, ao final, a gente ia ter um momento de diálogo, onde eles iam colocar qual notícia eles preferiam abordar, por quê, qual matemática, né, eles pensavam que poderia ser problematizada a partir dessas notícias. E
E aí os estudantes optaram, por fim, né, depois desse longo diálogo, vários pontos de vista surgiram, por trabalhar a questão do racismo. A notícia escolhida foi essa: ofensas a Vinícius Júnior fazem parte do histórico de racismo no futebol. E no momento que a pesquisa estava acontecendo, essa era uma questão que estava em alta na mídia, né? O Vinícius Júnior, que é um jogador brasileiro, atuando na Europa, vinha sofrendo ataques constantes. Então, os alunos estavam bastante indignados com esse caso e queriam muito aproveitar a oportunidade de discutir sobre isso, né? Para conduzir esse cenário, nós fomos direcionados pelos próprios estudantes, né, na perspectiva que o racismo não estava presente só nesse contexto do futebol, obviamente, mas eles conseguiram perceber isso e colocar isso. Então, esses cenários foram se desenrolando da seguinte forma: os alunos se propuseram a pesquisar outras notícias que viessem a apresentar casos de racismo em diferentes contextos para dialogar na aula seguinte. Então, surgiu a questão do feminicídio, que era muito maior quando se tratava de mulheres negras, a questão do sistema prisional no Brasil, sobretudo, onde a maioria dos presidiários são pessoas negras, as operações nas favelas, onde, novamente, o ataque é majoritário às pessoas negras. Então, os alunos foram levantando vários pontos de racismo, para além dessa questão do futebol, que eles observavam e que eles se preocupavam e que eles gostariam de debater, né? Então, frente a essas notícias que eles trouxeram, nós conseguimos, já num outro episódio da pesquisa, evidenciar e debater qual matemática que poderia ser abordada por meio desse tema. Tanto matemática que eles evidenciassem por meio dessas leituras, quanto outras que eles pensassem que não estivessem ali explicitamente. Então, a gente usou essas propostas, né, que surgiram de matemática, para, num outro momento, colocar a matemática em prática. Ou seja, pegar os conteúdos que surgiram, relembrá-los ou apresentá-los à turma e discutir sobre isso, problematizá-los, né? Tanto problemas propostos por mim, a pesquisadora, quanto pelos próprios estudantes. Por fim, os alunos culminaram, né, essa pesquisa apresentando as ideias e as perspectivas da turma para a turma, e que no final virou algo maior, acabou sendo apresentado para toda a escola, né? Foram trabalhos muito interessantes. Um deles foi muito marcante para mim e para a turma também, eu considero. Os alunos encenaram uma situação de assalto, eles gravaram um vídeo, né? Onde um estudante branco interpretava, né, um assaltante. E aí a polícia chegava e prendia um outro estudante negro que não estava envolvido ali, né, naquela encenação de assalto. E eles queriam representar com isso a injustiça dessas prisões em muitas situações que a gente vivencia diariamente. Eles trouxeram várias notícias no final dessa encenação para registrar de onde veio essa ideia. Vários casos de prisões, de assassinatos injustos da população negra aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também. Então, isso marcou a indignação desses estudantes, né? Eles quiseram botar para fora de alguma forma essa situação. E esse vídeo causou realmente muito impacto. Bom, para além disso, qual matemática, né, de fato se apresentou ao explorarmos as questões de injustiça social, em particular aqui o racismo? Vale dizer que predominantemente apareceu a matemática na forma de estatística. Como as notícias traziam muito porcentagem, gráficos, tabelas, médias, era até um pouco inevitável, né, que essa perspectiva da matemática não se apresentasse. Ainda assim, a gente conseguiu tratar de outras questões, né? Falamos de frações, falamos de números inteiros, tentamos trazer outros caminhos também, né? Eu trago aqui alguns exemplos das falas dos estudantes, pouquíssimos, só para ilustrar, né, isso que eu estou falando. Pode se tratar de minorias, quantidades ou renda. Em questões de dividir algo igualmente, a matemática é usada. Em estatísticas, como 70% da população é preconceituosa. Por exemplo, a renda média de 100 pessoas, você soma todas e divide por 100. Para transformar a porcentagem em fração, você bota o denominador 100 e a porcentagem no numerador. Aquela fração que não chama fração, tipo 5 de 10, é razão, né? Então, assim, foram falas simples, mas que provocaram alguns assuntos matemáticos para que a gente pudesse problematizar depois.
Alguns problemas que foram evidenciados nessa discussão, né, para além de só fazer cálculos, de construir gráficos, né, eles provocaram discussões sociais também, são eles. Pesquisa mostra que 1 em cada 3 pessoas negras já sofreu racismo no transporte público. Como você representaria essa informação na forma de uma razão? Socialmente falando, o que acha que isso quer dizer? Então, além do cálculo, houve um debate, houve uma problematização aí. No ano passado, 3,6% das pessoas de 15 anos ou mais de cor branca eram analfabetas. Isto é, não sabiam ler ou escrever um bilhete simples. Entre pessoas de cor preta ou parda, a taxa foi de 8,9%. Tente representar por meio de mais de um tipo de gráfico essa informação. De novo, a gente construiu os gráficos, mas a gente problematizou também essas informações que foram das notícias, tanto que eu levei para eles debaterem, quanto a que eles trouxeram também. E, por fim, um outro exemplo, 4 mulheres foram mortas por dia no Brasil no primeiro semestre de 2022. Foram 629 feminicídios só até a metade do ano, um aumento de mais de 3% em relação ao mesmo período de 2021. Você poderia dizer aproximadamente quantas mulheres negras foram vítimas de feminicídio no primeiro semestre de 2022, levando em conta a informação de que 62% desses casos acontecem com mulheres negras? Esse dado foi bastante chocante também e deu para a gente discutir um bocado, para além dos números, né? A educação matemática para a justiça social, ela funciona, né, justamente dessa forma. Humanizar dados, humanizar informações, humanizar a matemática e fazer com que os nossos estudantes compreendam que, para além de contas, de números, de dados, de gráficos, a gente tem muitas vezes pessoas, a gente tem questões sociais envolvidas ali. Bom, seguindo, como percebemos a capacidade de leitura e escrita do mundo com a matemática aparecer? Esse pedaço da pesquisa, né, na verdade, eu trouxe separado, mas tudo foi acontecendo ao mesmo tempo, de forma interligada, né? Na hora de analisar os dados, a gente tenta separar para evidenciar, mas tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Ficou muito claro que a leitura do mundo, a compreensão do mundo, utilizando a matemática como ferramenta, estava acontecendo para os alunos. Eles viam esses dados e eles se indignavam, eles problematizavam, eles discutiam. Já a parte de escrever o mundo, né? Eles conseguiram, até certo ponto, propor ações, mas nada chegou a ser executado, pelo menos no período da pesquisa, efetivamente acontecendo. Então, a gente considera, né, que a escrita do mundo foi um processo ainda em desenvolvimento, enquanto a leitura se concretizou. Eu trouxe aqui também alguns exemplos de fala dos estudantes, só para ilustrar, né, essa leitura do mundo, e em alguns trechos vocês vão ver que tem propostas de escrita também. Na minha pesquisa, eu vi que 78% das pessoas mortas por arma de fogo no Brasil por ano eram pretos, e que 83% dos presos injustamente também são pretos, por causa do reconhecimento facial errado. É importante sabermos isso para mudarmos e diminuirmos isso. Poderíamos conscientizar as pessoas mostrando os números de negros tratados diferentes na sociedade desde a época da escravidão e fazer manifestações. Vendo o número de casos de desigualdade negra e injustiça, deviam ser aplicadas leis e tempo de prisão para essas pessoas preconceituosas. Então, aqui a gente vê que os estudantes problematizaram algumas informações e, em algumas situações, até propuseram ações. Esse é um pequeno recorte, né? Bom, então a gente conseguiu concluir com a pesquisa que, apesar de falas simples e óbvias, né, tratando de estatística, a matemática surgiu, sim, ao longo do processo. Foi possível formular problemas que vieram, inclusive, principalmente por parte dos estudantes, né? A gente conseguiu perceber isso tanto na produção escrita quanto verbal deles. E, como eu acabei de mencionar, né, a intervenção foi finalizada com os alunos conseguindo ler o mundo com a matemática, pelo menos. Apesar da escrita do mundo ainda ser algo a estar se desenvolvendo, na maioria deles, a semente, eu considero que foi plantada. Esses alunos vão passar a olhar para a matemática e para as questões sociais, certamente de uma outra maneira. Bom, antes de terminar, eu queria trazer para vocês que eu estava no contexto de um mestrado profissional. Então, a gente tem que produzir um produto educacional, que é algo que vai ficar para a sociedade depois, né, para os educadores, nesse caso. E a gente construiu esse e-book, Construindo Cenários para Investigação em Aulas de Matemática a partir de Questões Sociais. Nesse e-book são apresentados 5 cenários para investigação.
o que de fato se constituiu em cima do racismo, vem trazendo os problemas que os alunos trouxeram, como as discussões foram se desdobrando, e é muito interessante, né, ver isso se desdobrando na prática, e os outros 4 cenários que não se efetivaram, né, que eram sobre violência contra a mulher, a questão dos moradores em situação de rua, a desigualdade e o marco temporal das terras indígenas, eu trouxe eles sustentada na imaginação pedagógica, proposta por Olis Covesmose também, imaginando quais desdobramentos, né, poderiam ter acontecido, quais pautas seriam abordadas, qual matemática surgiria, e aí isso se torna interessante para ilustrar, que apesar de eu ter trabalhado com uma turma de 7º ano, poderiam ter surgido diferentes conteúdos matemáticos que abraçassem diferentes séries, né, desde o ensino fundamental até o ensino médio, a depender do nível, né, que esses alunos estão, da matemática que eles têm para abordar. Esse e-book, ele não tem a intenção de ser um manual para outros educadores, né? A intenção é que ele sirva de apoio para que outros professores possam pensar as suas aulas e ver que é possível sair um pouco desse ensino tradicional, do paradigma do exercício, e se arriscar em outras práticas que possam trazer uma formação crítica para esse estudante. Bom, para finalizar, eu quero deixar uma frase aqui que me marcou muito durante a pesquisa, que é uma frase de Sônia Clareto e Giovanni Camarota. Um verbo vai ser conjugado: desnaturalizar. Desnaturalizar saberes cristalizados. Desnaturalizar uma matemática exata e verdadeira. Desnaturalizar uma matemática como medida de todas as inteligências. Desnaturalizar uma matemática desde sempre conhecida. Desnaturalizar, desabituar. E é isso, desabituar essa matemática que a gente é formado a absorver para a gente e a partilhar com os nossos alunos. Uma matemática que se diz neutra, quando na verdade não é. E é isso. Eu agradeço, deixo o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato, para a gente continuar essa discussão. E também as referências que eu usei no slide. Obrigada. Obrigado, Monique. Muito interessante seu trabalho, que atividade potente, né? Já anotei algumas coisas aqui que eu mesmo quero perguntar depois, tá bom? E agora a gente pode passar para a Luana? Oi, Luana, tudo bem? Então, vou rapidamente apresentar a Luana e abrir o tempo para a fala dela. A Luana é atualmente doutoranda no programa de pós-graduação em Educação Matemática pela Unesp, no campus de Rio Claro, sob orientação do professor doutor Olis Covesmose. E ela é professora efetiva da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Campinas, mestre em Educação Matemática, também pelo programa de pós-graduação em Educação Matemática, na Unesp de Rio Claro. Ela é membro do grupo de pesquisa em Educação Matemática e Inclusão, o EPORA, vinculado ao programa de pós-graduação em Educação Matemática da Unesp Rio Claro. Ela estuda os seguintes temas: educação matemática crítica, cenários para investigação matemática, ensino de matemática para a justiça social e ensino e aprendizagem da matemática. Então, Luana, pode ficar à vontade, tá bom? Olá, boa noite a todos. Primeiramente, eu agradeço o convite para participar dessa live. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou branca, tenho 1,60 m, estou de vestido amarelo, tenho cabelos ondulados e na altura do ombro, e estou na sala, estou no laboratório de ciências da escola onde eu trabalho. Então, eu posso compartilhar a minha apresentação? Pode sim. Vocês estão vendo a minha apresentação? Estão me ouvindo? Tudo certo? Bom, vou voltar aqui para a tela cheia.
Daí, como já fui apresentada, né, eu faço parte do Grupo Épora, que é um grupo de pesquisa vinculado à Unesp de Rio Claro. Nós somos do programa de educação, vinculados, né, ao programa de pós-graduação em educação matemática. E o que eu vou falar um pouco hoje é sobre ler e escrever o mundo com a matemática com estudantes dos anos finais do ensino fundamental. Então, eu vou iniciar um pouco com a minha motivação e contexto. Eu sou professora da rede pública, já faz quase 10 anos. Eu fiquei um tempo na rede estadual, aqui do estado de São Paulo, e agora eu estou trabalhando na prefeitura de Campinas. Então, eu faço parte agora da rede municipal de ensino da prefeitura de Campinas. Mas o que eu vou relatar sobre a minha pesquisa, sobre a produção dos dados do meu doutorado, se passou na rede estadual, numa escola de programa ensino integral, que aqui no estado de São Paulo é bem conhecido, que é uma proposta do que os alunos passam um maior período na escola, tem 9 aulas por dia, e cada escola daí tem um modelo, tem alguns modelos que os alunos ficam 9 horas na escola, outros que eles ficam 7 horas. Então, tem algumas diferenças, mas onde eu trabalhava e pude fazer a minha pesquisa, era um modelo um modelo inicial. Então, eu sempre tive minha inquietação enquanto pesquisadora, de trabalhar a questão da justiça social na sala de aula. E isso já vinha um pouco do meu mestrado, trabalhando com Paulo Freire e vídeos digitais. E essa inquietação continuou para o doutorado, num viés da educação, numa perspectiva da educação matemática crítica, que surgiu esta pesquisa. Você fechou a sua apresentação, Luana. Fechou? Isso. Só um minutinho. Você fechou. Tá. Acho que apertei alguma coisa aqui, só um minutinho. Acontece. Eita. Só um minutinho, que acho que eu perdi a pasta. Eu tenho que compartilhar de novo, né? Isso, por favor. Agora foi. Dá para visualizar? Dá sim. Certo. Agora está apresentando. Bom, então, continuando, da minha produção dos dados aconteceu, como eu já disse, numa escola da rede pública do estado de São Paulo, nesse programa de ensino integral, e a proposta foi fazer essa produção dos dados numa disciplina eletiva, porque a disciplina eletiva ela tem uma proposta mais aberta, mais ampla, que permite trabalhar a matemática sem aquele engessamento do currículo, sem ter que cumprir determinadas habilidades naquele tempo, seguindo aquele cronograma. Então, a disciplina eletiva ela tem
ela dá uma abertura para o professor criar um projeto de trabalho interdisciplinar que deixa mais uma proposta mais aberta para trabalhar, uma proposta assim mais aberta para trabalhar em outras questões, como, por exemplo, a justiça social. Daí a gente até criei esse projeto, né, junto com o professor de geografia, que foi um parceiro, e daí então nós trabalhamos a matemática e a geografia nessa proposta de eletiva que nós chamamos de Ler e Escrever o Mundo, sem deixar específico a matemática, para poder trabalhar essa interdisciplinaridade entre essas disciplinas. Então, nosso público-alvo foi o ensino fundamental, anos finais, 8º e 9º anos. Aí, a escola onde a gente trabalhava, ela fica situada numa periferia de uma cidade do interior, aqui do estado de São Paulo. É uma situação de vulnerabilidade social. A comunidade em torno da escola não são todos os alunos que possuem saneamento básico em suas residências. Algumas casas são chão de terra batida, do lado de um riacho. Tem outras situações que às vezes enche esse riacho e a casa fica... tem enchente, né? Então eles sofrem bastante com essas questões, além do esgoto a céu aberto que fica no entorno. Então, mas tem as outras, a outra região assim, da escola, que também são as casas de CDHU, que nós falamos, que são as casas de alvenaria, tudo certo, assim, tem até aquecimento solar, mas também é dividido o bairro com essas casas que não têm saneamento básico. Nós também notávamos bastante na nossa escola uma naturalização da violência na forma como os alunos se comunicam, se relacionam. Então, a gente tinha uma preocupação com relação a isso, e além da reprodução de intolerâncias, porque daí é o racismo, a violência contra a mulher. Então, a gente vê que essa reprodução dessas intolerâncias na nossa sociedade também vinham para a escola como se fosse uma representação mesmo do entorno da escola e da sociedade. Além da gente perceber o baixo acesso à cultura. Nossos alunos tinham alunos assim que nunca foram ao cinema, nunca foram ao teatro, que vive mais no bairro, nessa periferia, sem muito acesso ao centro. Então, o nosso público tinha essas características, que eram nossos alunos. E, então, para criar essa disciplina eletiva, né, e também, agora entrando no meu doutorado, as inspirações teóricas foram os temas geradores de Paulo Freire, mas, assim, são inspirações, não seguimos o método, assim, o Paulo Freire nem gosta, né, que fala que é um método, mas nós não seguimos essa forma dos temas geradores como ele traz no livro dele, nas obras dele, mas trouxe como inspiração teórica pensando em um tema que pudesse emergir a partir dessas questões. E também outra inspiração teórica é o ensino-aprendizagem de matemática para a justiça social, do Eric Gottstein, para trabalhar para fomentar essa discussão em torno da justiça social por meio da matemática, pensando nas denúncias das injustiças por meio da matemática. Além da inspiração teórica da educação matemática crítica, do Olis Kovismose, que é meu orientador, pensando nesse suporte da criticidade para trabalhar os temas de justiça social com os alunos. Então, o objetivo da minha pesquisa, com toda essa produção dos dados,
identificar e compreender possíveis formas de leitura e escrita do mundo com a matemática, a partir de investigações inspiradas na proposta de temas geradores de Paulo Freire. Então, os desafios para produzir esses dados e os desafios que também convergem com a minha pesquisa. Como fazer uma releitura de temas geradores de Paulo Freire, pensando na realidade da escola e no formato da eletiva? Pensando que o currículo do Estado de São Paulo ele traz essa questão da matemática e das habilidades, as avaliações em larga escala. Então, dentro desse contexto, né, como pensar em Paulo Freire, mas só que pensando, então, como eu disse, né, dentro dessa eletiva que permite uma maior abertura para trabalhar esses outros temas, e como pensar nesse espaço de aprendizagem, pensando nos temas geradores. Então, mesmo a disciplina se chamando eletiva, que os alunos podem escolher como as eletivas que eles querem participar a cada semestre, porque os alunos eles são divididos daí no segmento dos anos finais, eles são divididos em 6º e 7º ano e 8º e 9º ano. Então, existem as disciplinas que os professores ofertam para 6º e 7º e as disciplinas que os professores ofertam para 8º e 9º anos. Daí o nosso público foi 8º e 9º, que nós escolhemos, e os alunos podem escolher, indicar qual eletiva eles querem cursar naquele semestre. Mas, ao mesmo tempo que existe essa dinâmica, pode ser que que a disciplina que o aluno escolheu não seja contemplada, porque se todos os alunos decidirem indicar a mesma eletiva, não tem vaga. Então, eles trabalham com uma primeira, segunda, terceira opção. Então, não são todos os alunos que ficam contentes com a eletiva que eles vão permanecer, porque às vezes foi uma terceira opção, ou às vezes, por outros motivos, nem chegaram à terceira opção. Foi alguma outra, que às vezes faltou no dia, houve alguma outra, acabaram as vagas da disciplina que eles indicaram, eles são direcionados para outra. Então, a gente também, por mais que a disciplina se chama eletiva, não implica que todos os alunos estariam inscritos por escolha própria. E isso aconteceu durante a produção desses dados, de terem alunos que não tinham escolhido e não foi dentro das 3 opções, ou faltou no dia da escolha, e foram direcionados para a nossa eletiva. E como identificar temas que dessem suporte para o ensino e aprendizagem de justiça social? Então, essas foram algumas reflexões que nós tivemos antes de iniciar a eletiva, de propor esse trabalho. E um caminho do que eu e o professor Natan pensamos foi ter um tema pré-definido para direcionar essa eletiva. E um tema que a gente pensou num tema amplo sobre a justiça social, que pudesse dar abertura para eles, para emergirem outros temas sobre esse, que foi então o tema desigualdade social. Então, quando a gente tem o feirão das eletivas que a gente fala, que quando os professores apresentam a proposta para os alunos. A gente passa de sala em sala, apresentando a proposta, e esse foi o nosso cartaz de divulgação, passando de sala em sala, fazendo um convite para eles optarem, né, pela nossa eletiva. E então, ler e escrever o mundo, e nós fizemos esse cartaz colocando a pobreza, né, de um lado, e colocando o luxo e a riqueza do outro. Então, colocamos fotos simbólicas, muito simbólicas, de pessoas dormindo embaixo da ponte. A gente colocou uma outra foto da pandemia, que as pessoas estavam buscando comida no caminhão de lixo. Outra foto abaixo,
a gente colocou essa daqui, que as pessoas durante a pandemia foram buscar carne num resto de ossos de um açougue que descartava os ossos, e daí as pessoas iam atrás desses ossos e da carne, do resto de carne que existia nesses ossos, e trouxemos essa imagem que é de São Paulo, que traz um prédio de luxo bem na divisa com uma comunidade em que o prédio tem uma piscina por andar, do lado de uma comunidade que as casas são bem juntinhas. Então, trouxemos essa contradição, junto com pessoas viajando de avião, em seus jatinhos, e exibindo bastante dinheiro. Então, nós passamos nas salas, fizemos um convite, contando um pouco, questionando eles o que eles pensavam sobre desigualdade social, o que eles estavam entendendo desse cartaz, e convidando eles para uma discussão. Depois que nós passamos esse período, que houve a escolha, os alunos foram direcionados para suas eletivas, nós iniciamos com os alunos, então, a partir desse cartaz mesmo e dessas questões iniciais do que era a desigualdade social. Esses foram os nossos primeiros encontros na eletiva, já com os nossos alunos de 8º e 9º anos misturados. Então, eles foram colocando a opinião deles sobre desigualdade social. Tinham muitos estudantes que nunca tinham pensado sobre a desigualdade social e não sabiam falar, nem sabiam o que eram, nunca tinham ouvido falar. Então, para integrar e fazer esse primeiro contato sobre o que é desigualdade social, essa sensibilização, nós entregamos folhas sulfites para eles e convidamos eles para escrever, desenhar, para expressar algo sobre a desigualdade social. Podiam pesquisar também na internet, estavam livres para expressar nesse papel o que para eles era desigualdade social. E nós fomos conversando com eles, falando um pouco sobre o tema, e um dos alunos colocou a opinião, sobre a desigualdade social, trazendo a questão do racismo. Aí ele coloca: sim, na minha opinião, o racismo faz parte da desigualdade, sim, pois sempre quando tem negro já falam: vixe, esse veio da periferia. Agora, um branco boizinho, ninguém pensa isso. Enfim, vamos nos conscientizar. Aí outros alunos trouxeram retratos da própria comunidade, porque onde eles moram foi colocado tem um estigma muito grande desse bairro, nessa cidade, um estigma de violência, e então, assim, essa questão da arma, que ele desenhou, das casas sobrepostas. Então, mas no início, nessa época, bem na entrada do bairro, os moradores, assim, as pessoas que comandam o bairro, colocaram uma faixa: proibido fazer bololô e empinar, sujeito a cacete, que era uma faixa que se remetia às pessoas que ficavam andando de moto, fazendo barulho nessa rua principal, e daí eles colocaram como um aviso. Então, eles retrataram nesses desenhos essa faixa, que estava bem na entrada do bairro, e o outro colocou o que é comum, a adega, o bar, e proibido roubar na quebrada, que é um outro aviso. Então, eles acabaram, dentro da desigualdade social, retratando um pouco do bairro. Outros alunos retrataram a questão do saneamento básico, do esgoto a céu aberto, em que tem até um cachorro morto aqui, boiando ali na água,
as casas de madeira, de tapume de madeira, o esgoto da casa sendo jogado nesse riacho. Então, vários deles, depois a gente começar a puxar um pouco do que era para eles a desigualdade social, começaram a retratar dessa forma. E outros fizeram pesquisa, trouxeram recortes da pesquisa deles, né, na internet, colocou desigualdade social, um morava na rua do meio, o outro no meio da rua. Enfim, a desigualdade social. E um outro aluno, ele copiou um desenho da internet, trazendo a questão do hemisfério norte com o hemisfério sul, que o hemisfério sul fica sob o hemisfério norte, mas numa questão de pobreza e dominação. Então, a partir dessas representações de desigualdade social realizada pelos alunos, depois nós fizemos uma discussão com eles, trazendo trazendo os desenhos deles projetados na lousa digital, comentando com a sala toda para que todos vissem o desenho e as representações escritas de todos os alunos, e fomos classificando esses desenhos junto com eles. Então, os desenhos e as representações escritas, né? A gente foi classificando com eles, falando, isso daqui se remete ao quê? Então, a gente colocou, esse daqui, deles falaram, esse daqui é racismo, saneamento básico, distribuição de renda. Então, dessa parte que nós trabalhamos assim com ele, fomos procurando dar nome para o que eles tinham feito, classificando para que eles pensassem que o racismo faz parte da desigualdade social, saneamento básico, porque a gente usa esses termos, essas palavras que às vezes para eles não é tão natural, não é natural assim. Então, os alunos começaram a usar mais essas palavras, se apropriar um pouco mais desses termos. E, a partir disso, a gente propôs para eles que eles defendessem uma proposta baseado, eles poderiam escolher o racismo, o saneamento básico, a distribuição de renda, que tinham emergido dessas representações, e que eles fizessem uma proposta de qual tema que eles gostariam e o porquê, para continuar essa eletiva estudando esse tema. Então, eles tinham que falar, fazer uma defesa ou do racismo ou de qualquer um desses 3 temas. E eles foram para o laboratório de informática, puderam pesquisar, escrever uma proposta do porquê que era importante estudar esse assunto e por que a gente deveria se aprofundar mais em tal assunto. E depois deles fazerem essa pesquisa e elaborar, eles vieram para a sala de aula e tiveram que apresentar diante da sala, diante de todos os colegas, a importância e o porquê defender essa proposta para que depois fosse votado. Todos os grupos apresentaram, alguns mais tímidos, outros com mais dificuldade de entender a dinâmica, mas todos fizeram a sua apresentação, pelo menos um do grupo fez a representação da proposta, e houve depois uma votação de qual tema deveria ser escolhido. E no final da votação, eles escolheram entre racismo, saneamento básico e distribuição de renda, eles escolheram distribuição de renda. O que foi, assim, interessante, porque a distribuição de renda, querendo ou não, ela se relaciona, né, com o racismo, com o saneamento básico. Então, uma proposta acaba se relacionando com a outra. Aí nós iniciamos umas tarefas, uma ficha de investigação sobre os bilionários, pensando na distribuição de renda, né, dentro desse cenário, quem são os bilionários do mundo e do Brasil? Quantos e por que existem? E comparativos. Então, eles foram atrás do que era ser um bilionário, quais os nomes e o que faziam essas pessoas, qual era a fortuna deles no mundo e no Brasil.
eles tiveram muito acesso na pesquisa deles na internet a listas, né, dos 10 bilionários, dos 10 primeiros bilionários do mundo, do Brasil. Aí eles viram que alguns estão relacionados a bancos, a investimentos, assim. Aí aqui eu tenho algumas fotos, né, da nossa dinâmica, tanto em sala de aula quanto no laboratório de informática. E como que foram um pouco das nossas dinâmicas. E o interessante é que nesses comparativos que eles fizeram dos bilionários, a gente também fez um comparativo com o salário mínimo no Brasil. Como que seria essa diferença de um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. A gente viu também a porcentagem de pessoas no Brasil que ganham até um salário mínimo, que ganham até 2 salários mínimos, até 3. Qual é a porcentagem de pessoas milionárias, qual é a porcentagem de pessoas bilionárias. Então, eles fizeram essa pesquisa, esses comparativos, fizeram fichas, aí depois nós discutimos, eles ficaram assim, pensando, o que foi engraçado, que eles achavam que o Silvio Santos era bilionário, daí eles ficaram assustados que o Silvio Santos não estava na lista das 10 pessoas mais ricas do Brasil. Então, eles começaram a ter essa percepção do que é ser um bilionário, assim, que é muito dinheiro. E nós fizemos também um comparativo com horas e dias, para eles terem noção da diferença do milionário para o bilionário, e essas implicações para aqueles que fossem, assim, palpáveis. E aqui, então, nós também tivemos, durante essa produção dos dados, um colega nosso do programa de pós-graduação, o Jamal, que participou, porque ele é dos Estados Unidos, então houve essa troca de experiência com os alunos, que fizeram muitas perguntas para ele, de como que era os Estados Unidos, sobre questão de dinheiro, sobre como que era lá. Então, eles ficaram muito curiosos, eles ficaram bem animados com a visita do Jamal. E também fizemos a atividade. Também fizemos uma atividade que daí se resume nessa imagem, que é o PIB em diferentes regiões do mundo. Então, aqui nós temos o mapa mundi, que foi dividido não exatamente por continente, mas por regiões. Então, colocamos Canadá e Estados Unidos, América Latina, Europa, África, Ásia e Oceania. E cada montante de bala representa um montante da fortuna, o dinheiro que essa região possui. Então, os alunos, eles foram convidados a fazer essa escala, e essa é uma atividade inspirada em uma atividade de um livro organizado pelo Eric Goodstein, e nós nos inspiramos nela, mas eles tinham feito essa atividade com cookies, a gente fez com balas, achamos mais viável para nós, e a gente fez uma proporção em uma escala. Então, cada bala, ela representava 280 milhões de dólares. Então, a gente pegou o PIB dessas diferentes regiões e fomos colocando dentro dessa escala. E esses pontinhos pretos, assim, são casinhas que representavam a população, que também representava 280 milhões de pessoas. E aí os alunos foram meio que divididos para cada um fazer o cálculo de uma região em grupo. E eles fizeram os mapas deles, assim, cartolinas, cada grupo teve o seu, que depois culminou nesse mapa maior, mas cada um, na atividade, durante o desenvolvimento da dinâmica, cada um teve a sua cartolina para socializar e poder
ver melhor, né, ali com o seu grupo. E eles fizeram o cálculo, que depois a gente foi compartilhando, o cálculo dessas regiões, e foi muito interessante, porque na hora que nós juntamos, quem estava com os Estados Unidos, né, viu que recebeu, o Canadá e os Estados Unidos receberam um montante bom de bala, a Europa também, a Ásia. Então, os grupos estavam assim contentes com a quantidade de bala. E quando chegou na América Latina, houve assim um pouco de decepção com a quantidade de bala. Mas quando o grupo da África recebeu essa quantidade de bala, 6 balas apenas, comparado à Europa, que recebeu quase 80 balas, aproximadamente, eles ficaram bem chateados com a quantidade de balas que eles receberam. Então, daí a gente foi fazendo uma análise, né, com eles, que tanto que tem aqui até uma foto anterior, né, do lado esquerdo aqui embaixo. Era um mapa sem pintar, ainda sem melhorar, né, a exibição dele ainda, porque a gente estava no estudo e na exploração e discutindo, mas daí os alunos, a gente foi fazendo questionamentos para eles, né? Por que aqui recebeu mais bala? Olha a quantidade de casas que representa a população. Então, a gente foi vendo que os Estados Unidos, por exemplo, a população é muito pequena em relação à Ásia, e a Europa também é pequena a população em relação à Ásia. O que acontece com essa quantidade de balas? A África tem mais população que os Estados Unidos e o Canadá, do que a Europa, e tem muito menos bala. Então, a gente foi fazendo esses questionamentos com eles, esses comparativos, e daí eles ficaram um pouco assustados com relação à África. Daí a Oceania, por exemplo, eles viram que não tinha população suficiente para ter representação de uma casinha. Então, mas tinha a quantidade de balas comparado à África. Então, assim, eles quase não tinha população para representar, mas eles tinham a fortuna. E a gente foi trabalhando isso com eles, e por quê, e questionando. Isso foi uma discussão muito rica. Claro que eles quiseram pegar as balas e ficar pegando balas e doces. Eles ficaram animados com a atividade, exatamente, acho, por causa do doce. Então, foi muito bacana essa parte para trabalhar com eles. E daqui são as minhas referências, eu encerro por aqui. Bom, aqui daí eu trouxe um pouco mais da prática da produção dos dados e de inspirações para essa atividade que foi realizada. Ao longo de um semestre, a gente ficou 4 meses trabalhando com eles, 1h30 por semana, e deram 20 semanas de trabalho com os alunos. Então, foi um período longo, muitas atividades, mas, ao mesmo tempo, a discussão com eles acaba sendo devagar, porque eles se interrompem muito, é um diálogo intermitente, com várias interferências, mas foi uma construção ao longo de um semestre. Obrigado, Luana. Isso é muito interessante, né? Sempre me espanta o que aparece nesses desenhos, né? Nessas falas dos alunos, tanto no seu trabalho quanto no trabalho da Monique, né? Muito legal. Parabéns. Então, agora eu acho que a gente pode abrir para aquele momento de perguntas e respostas. Se alguém que estiver acompanhando aí no chat tiver sua pergunta, pode colocar aí que a gente vai ler para as nossas convidadas. Tudo bem? Queria perguntar para o Johnny se ele tem alguma pergunta em particular, se não tiver nenhuma pergunta em específico aqui. Bom, primeiro, parabenizar, né,
professoras Luana e Monique, trabalhos inspiradores, né? Trabalhos que rompem com essa matemática que a gente vê que para muitos alunos não tem nenhum sentido, né? E que eles estão ali só pela obrigação de estar na sala de aula, pela obrigação de assistir aquela aula. E a minha pergunta vai nesse sentido, de como vocês perceberam, né, esse movimento de propor uma outra aula de matemática na perspectiva da inclusão desses alunos que ficam excluídos das aulas de matemática tradicionais. Esses alunos, por livre e espontânea vontade, participaram, se empenharam. Como é que foi, né, essa inclusão desses alunos que, no geral, são excluídos das aulas de matemática? Bom, vou começar então. Eu tive mais dificuldade de observar, porque os alunos não eram meus, na verdade, né? Eu estava em uma turma que fugia à minha realidade, na verdade. Mas eu imagino que no contexto onde eu estava, eu tive um facilitador, na verdade, porque a escola já está acostumada a trabalhar com outros tipos de projeto, né? Então, assim, eu tenho certeza que isso foi um ponto que me favoreceu, porque antes de aplicar efetivamente a pesquisa, eu fiz uma espécie de projeto piloto com os meus estudantes mesmo. E eu senti muita diferença, né? Nos dois contextos onde eu estava atuando. Até relatei isso em um trabalho que eu fiz em algum lugar, que no contexto da escola pública, os meus alunos mesmo, que já tinham um certo convívio comigo, já me conheciam, eu senti que eles tinham muito mais vontade de tratar a perspectiva social. Eles se envolveram muito, né, na problemática, que na época foi uma questão relacionada às mulheres também. A gente debateu, foi na época da Copa do Mundo, foram as primeiras mulheres narrando jogos, né? Então, a gente levou isso para outras questões, a presença de mulheres em variados empregos, né? Variadas posições na sociedade, e eles se envolveram muito nessa problemática, né? Eles se indignavam, porque às vezes as mães trabalhavam muito mais, eles tinham a presença feminina em casa e não tinham a presença masculina, então eles se envolveram muito nessa perspectiva, né? A matemática, para surgir, ela precisou ter assim um pouquinho mais de, vamos lá, gente, não chegou a ser uma forçação de barra, né? Mas não foi tão natural, talvez. Né? E nesse contexto da minha pesquisa propriamente dita, talvez por outras vivências, né? Os estudantes se envolveram na perspectiva social também, na questão do racismo, eles queriam muito debater, talvez até por ser uma pauta que estava em alta, né, com a questão do Vinícius Júnior, mas a matemática surgiu de forma mais fluida. Eles captavam, né, qual matemática estava ali nas notícias, eles traziam outras ideias, então eu senti essa diferença nos dois ambientes. Eu acho que a gente não pode generalizar, claro, são turmas específicas, mas a gente pode fazer um paralelo dentro das realidades que a gente atua, né, e pensar que talvez isso valha em outras situações, outros contextos. Eu também acho que a matemática não acontece assim de forma tão natural, essa inserção assim com os alunos. Mas eu tinha alunos, por exemplo, que tinha dificuldade em participar, dificuldade em ler e escrever, então fez a representação por meio de desenho. Então, essa a representação do que ele estava entendendo da desigualdade social. Mas aí depois vem as atividades, as fichas, né, de investigação, do bilionário, do valor do salário mínimo, fazer esses comparativos. Então, eu acredito que daí fazer essa relação maior entre os valores e essa compreensão maior, eles conseguem participar mais do que a matemática de cálculo mesmo e do passo a passo, assim. Então,
às vezes é um estímulo, né? Você ter essa compreensão maior, essa leitura do mundo, para um estímulo para você se dedicar mais para os cálculos, para a matemática, assim, escolar, né? Então, pode ser um estímulo. Mas aí eu vi, assim, que a forma de incluir todos foi deixar livre nessa representação da desigualdade social, por meio de escrita, por meio de desenho. Então, para que todos pudessem participar. E saíram desenhos, assim, com retratos muito bacanas, para explorar a realidade. E o que dá para perceber também é que quando a gente estava abrindo, promovendo essa discussão e esse diálogo com eles, e falando sobre a vulnerabilidade social, sobre a pobreza, sobre essas questões que influem diretamente assim na vida deles, na nossa vida, eles demoravam para entender que se tratava de nós, assim, se tratava deles. Então, eles falavam, davam exemplos assim, falta de saneamento básico. Eles davam exemplo de bairros do outro lado da cidade. Demorava para eles entenderem que aquilo faz parte da realidade deles. Isso é um movimento assim que demorou algumas semanas nesse diálogo assim para eles entenderem assim. Eles falavam, do outro lado da cidade tem casas assim, quando chove, junta escorpião, alaga, né, terra batida. Então, até eles trazerem essa discussão para próximo deles e se incluírem como pessoas que estão ali, que vivem com isso assim diretamente, foi um exercício um exercício difícil de trazer, porque a gente não pode também falar, você vive isso, né? A gente tem que ir trazendo então trazer essas discussões foi algo interessante de perceber isso. A minha segunda pergunta vai nesse sentido também. Como que vocês lidaram com essa imprevisibilidade, né, quando a gente assume uma prática dessa, em que a gente sai da zona de conforto, né? Porque da nossa aula ali como o professor Oli mesmo fala, né, o paradigma do exercício, a gente está na nossa zona de conforto. Quando a gente propõe essa outra possibilidade para a sala de aula, a gente acaba se colocando em mais exposição do que a gente já está. Então, como que vocês também lidaram com isso, nesse momento de pesquisa, nesse momento de prática profissional? Não precisam brigar para falar, gente. Qualquer uma das duas pode ir no microfone. Pode começar, Luana, que eu comecei a outra. Certo. É um desconforto, assim, mas os alunos que eu trabalhei, 8º e 9º, eu já tinha sido professora deles, do 6º, no 7º, no 8º e no 9º. Então, assim, são alunos que eu já estava habituada, assim, acostumada, né? Então, eles já me conheciam, eu conhecia eles, então tinha um pouco de liberdade. Mas, ao mesmo tempo, o desconforto é assim, que eu percebia que você fazer uma proposta dessa para eles, é difícil eles falarem. Porque você quer questionar, você quer perguntar. Então, na parte do racismo, eles relatavam algumas coisas que eles já tinham passado. Mas só que, ao mesmo tempo, eles ficavam desconfiados, muito desconfiados, para continuar e para abrir mais. Tem aluno que fala, mas por quê, né, que você quer saber, né? Assim, de certa forma, eles não é natural essa aceitação dessa discussão. E mesmo eu já dando aula para eles desde 6º, 7º, né? E eles estavam no 8º e no 9º. Então, eles ficavam, não era normal, natural, não era natural. Isso uma proposta assim. E daí acho que eles ficam muito desconfiados. Então, eles relatavam assim na parte do racismo: a minha mãe é branca e meu pai é negro. Daí já fui abordado na rua, quando eu andava com meu pai, eu já fui abordado e o policial pedia a documentação do meu pai para saber se eu era filha mesmo. Filha mesmo.
Então, eles iam relatando assim, algumas coisas, mas se você quisesse cutucar um pouco mais da situação e da dinâmica assim, que eles vivem na comunidade, eles ficavam muito desconfiados do porquê que eu queria saber, para quem que eu ia falar. Então, acho que esse desconforto, que as coisas não, esses imprevistos, assim, que as coisas não acontecem de forma natural, você tem que ir conquistando, mas nem sempre você consegue o acesso para discutir mais sobre isso. E preparando aula a aula, a questão, o desconforto também que às vezes eles faltam, né? Não mantém uma certa frequência. Então, você conta com um grupo hoje, às vezes o grupo está desfalcado na próxima semana, porque eles, o que acontece muito, né? Eles têm irmãos, acontece alguma coisa, eles têm que ficar em casa para olhar os irmãos. Então, você acaba esbarrando, assim, em muitas dificuldades, assim, que a própria escola esbarra todos os dias, mas como é uma pesquisa, a gente está se propondo, né, produzir os dados, doutorado, a gente fica querendo que tudo dê certo, mas só que tem a professora ali que sabe, né, que tem essas questões, assim, essas dificuldades do dia a dia, e que a gente, né, gostaria que no doutorado, na produção fosse diferente, mas que aparece e surge tudo isso semanalmente. Então, preparar essas atividades, estimular eles a pensar de forma crítica, a questionar. Acho que isso é um desafio e a gente está ali para educar, no sentido de instigar, de promover, convidá-los, né, para esse pensamento crítico, mas que é uma construção e que não quer dizer que no final da produção dos dados, né, eu alcancei assim, né, alunos assim já formados com pensamento crítico, né? Isso é só uma partinha da formação deles, né, escolar. Então é só um convite e algumas estimular uma curiosidade ali epistemológica, né, que Paulo Freire fala. Plantar sementinha, né? Mas esse é o desconforto, né? Sim, sim. Eu tenho uma pergunta, e aí vai ser direcionada... Opa! Acho que a Monique vai falar. Opa! Agora vem a Monique. Eu ia só comentar esse medo na hora da produção de dados. Eu acho que é diferente quando você está trabalhando com esse tipo de perspectiva numa aula sua mesmo, sem nenhum objetivo de expor o que você está fazendo, né? Apesar de ser imprevisível também, flui de forma mais natural. Quando você está no contexto da sua pesquisa, acho que eu concordo muito com a Luana, você fica ansioso, né? Nossa, será que isso vai virar dado? Será que isso vai chegar em algum lugar efetivamente? E enquanto você está ali no contexto do que está acontecendo, eu, pelo menos, não via aquilo virando dados. Na hora de fazer, né, essa análise, aí você até enxerga, nossa, aqui estava acontecendo alguma coisa mesmo. Mas enquanto você está lá vivenciando, esse medo, ele fala mais alto. Eu senti diferença. Eu tento trabalhar assim, claro, não dá para a gente usar os cenários para investigação, por exemplo, em todas as aulas. Principalmente quando a gente trabalha na rede pública, que a gente tem avaliações externas, a gente tem uma cobrança de currículo. Cada rede, na verdade, vai ter a sua particularidade, né? A gente sempre vai ter algum tipo de cobrança que não vai deixar a gente ser 100% livre. Mas eu acho que em alguns momentos, ao longo do bimestre, do trimestre, a gente consegue sim se dedicar a essa perspectiva. E quando você se dedica a fazer uma aula assim, um bloco de aulas assim, sem esse compromisso de produzir algum dado, eu acho que isso flui muito bem, porque é uma oportunidade de você se reconstruir, né? Porque a nossa formação, em geral, enquanto educadores matemáticos, é uma formação tradicional, sim. A gente lida com a matemática, né, na graduação em particular, de forma muito transmissiva, né? São essas fórmulas, são esses os conceitos, entenda, memorize e aplique. E a gente acaba reproduzindo isso. E então vai ser um desafio fugir
do que nós fomos formados para fazer, né? Mas eu achei, nas vezes que eu me aventurei, né, nesse tipo de trabalho, eu achei que valeu muito a pena, apesar de ser imprevisível. O pessoal do chat aqui também no YouTube, tem algumas pessoas nos assistindo, podem falar, podem perguntar, fazer comentários. Tá? Nós estamos aqui aguardando e as convidadas estão ansiosas para responderem suas perguntas. Pode ir, João. Então, primeiro, desculpa pela empolgação na pergunta, né? Cortei a Monique o comentário dela. Mas é uma pergunta meio direcionada às duas, né? Que as duas falaram um pouco dessa individualização, né? Dessa coisa de perceber a matemática como um instrumento de ascensão individual, essa coisa mais isolada, né? E ao contrário de se pensar uma matemática como um instrumento de mudança coletiva, né? Um instrumento para impactar a nossa realidade e tudo mais. Aí eu gostaria de perguntar para vocês verificaram alguma mudança depois da aplicação da atividade de vocês? No dia a dia dos alunos, a Luana comentou sobre a questão da naturalização da violência, né? Até na questão da comunicação. Você notou algum impacto depois da realização da atividade? Depois dessa, eu e o professor de geografia, né, depois dessa eletiva, no próximo semestre a gente propôs uma outra eletiva que foi explorar mais o continente africano. Porque daí que existe muito essa questão da África, eles pensam que é um país só, né? O continente é um país só, não vê que a África, né, tem que o continente, né, são vários países, acho que são 54. E daí explorando as regiões e ver as particularidades. Então, a gente propôs uma eletiva, sim, para trabalhar com os alunos. Daí. Então, a gente não faz parte, né, da produção dos dados, mas depois a gente deu uma continuidade, eu e o professor de geografia, para explorar mais essa questão. E em relação daí os alunos, tiveram alunos assim que vinham assim procurar para falar, comentar algum tema, o racismo, da eletiva lá, que a gente viu isso, assim, mas são casos, assim, específicos. Agora, falar que eu percebi que a turma, no geral, teve uma mudança, algum de pensamento, um comportamento, isso eu não consigo te falar, falar para você que houve, não posso afirmar isso. Mas tiveram alunos que vinham buscar esse diálogo de assuntos que foram abordados na seletiva. Isso tiveram alguns alunos assim que vinham buscar, que via depois em alguma discussão, para escrever alguma redação, alguma coisa, falar aquilo que a gente discutiu na eletiva, de relembrar e de voltar nesse diálogo. Mas, assim, casos específicos, assim, e pontuais, né? Isso eu quero dizer. A ideia é de plantar a sementinha mesmo, né? De colocar eles para pensarem sobre isso, né? Também já ajuda muito. A gente tem uma pergunta aqui do Douglas. Ele fala o seguinte, né? Como a matemática pode ajudar no ensino sobre o Oriente Médio? Depois da Copa do Mundo, no Catar, o interesse das crianças pelo Oriente aumentou muito. Então, o que vocês podem comentar, o que vocês podem pensar? Pergunta difícil, né? Porque meu conhecimento sobre o Oriente Médio, eu confesso, é um pouco limitado. De fato, o interesse certamente aumentou. Eu acho que a gente
pelo que eu acompanho na mídia, né, a gente conseguiria problematizar várias questões, talvez não especificamente no cenário deles, né, mas pensar situações de preconceito mesmo que a gente vê e tem sido muito noticiadas, né, preconceito direcionado a mulheres, LGBTfobia, enfim, talvez a gente não consiga problematizar, né, e trazer para a matemática especificamente sobre o Oriente Médio, mas pegar as ideias, né, as pautas que estão sendo trazidas, apresentadas na mídia, trazer para a nossa sala de aula e trabalhar com questões mais próximas a nós. Problematizando dados, informações, né? De repente fazer pesquisas próximas a esses estudantes, né, para debater ali dentro, inclusive do contexto da escola, do contexto deles, que eu acho que isso funciona de forma a aproximar, né, esses alunos do que está sendo tratado, eles verificam, né, eles veem essas situações acontecendo ali no espaço que eles ocupam mesmo, dentro da comunidade escolar também. Eu iria para esse caminho, não especificamente sobre o Oriente Médio, porque por não ter domínio mesmo, talvez fazendo uma pesquisa antes, e é exatamente essa imprevisibilidade, né? O Douglas trouxe uma questão que pode ocorrer na sala de aula com um cenário para investigação. Os alunos podem falar, trazer essa pauta, e aí você, enquanto educador, tem que se colocar num lugar também de, olha, não é tudo que eu sei responder, vamos pesquisar juntos, vamos trabalhar juntos, né? E aí você se envolve junto com eles nessa pesquisa e constrói alguma coisa também, se for do interesse dos estudantes. Acho que é por aí. Luana, você quer comentar? Eu acho que ela travou. Acho que ela travou. Você tem mais alguma pergunta, João? Seu áudio está fechado, João. Não, eu não. A Luana voltou. Luana, você quer comentar alguma coisa da pergunta do Douglas? Eu concordo com o que a Monique falou, que aí a gente vai fazer perguntas, acho, né, para explorar junto com os estudantes sobre a cultura, né, daquele país, quais são os principais problemas e levantar, né, questões para trabalhar e para envolver. E aí promover, né, essa troca com os alunos. Bom, pessoal, mais alguém no chat tem algum comentário, alguma pergunta? Queria agradecer demais a participação de vocês, o aceite, prontamente quando a gente realizou o convite, aceitaram estar aqui conosco nessa noite. Dizer que as propostas e as pesquisas de vocês, né, contribuem demais para nossas práticas enquanto professores de matemática na educação básica, né, cada um vivendo a sua realidade e vendo que, dentre tantas dificuldades, é possível, né, propor situações diferentes e que afetem de verdade os nossos alunos, que muitas das vezes, né, estão excluídos das aulas de matemática, dessa percepção das desigualdades que perpassam e que muitas vezes eles, né, para eles é tão natural que eles nem conseguem mais refletir sobre isso. Então, agradeço demais a Monique, a Luana, agradeço também ao João pela parceria aqui e aos intérpretes. Eu queria pedir que vocês se despedissem, né, para a gente encerrar a transmissão, então. Bom, eu agradeço o convite de vocês. Tive um imprevisto até um pouco antes aqui da live hoje, fiquei um pouco nervosa, mas deu tudo certo. E eu achei muito bacana assim, de ver a apresentação da Monique e perceber que a questão da escrita de mundo, né, a leitura e escrita de mundo, a leitura parece que a gente consegue desenvolver mais e a escrita de mundo com os estudantes parece que tem um pouco mais de dificuldade, que envolve outras questões também.
Eu também compartilho dessa questão que a Monique colocou na apresentação dela. E agradeço o Johnny e o João. E obrigada a todos por esse convite. Eu agradeço também, da mesma forma. Foi muito especial dividir aqui essa live com a Luana. Fiquei muito feliz conhecer o trabalho dela, que é dentro dessa perspectiva mesmo que eu trabalho, que eu acredito. É bom a gente ver outras práticas, ver que elas estão funcionando também, a gente fica inspirado, né? E querer fazer mais, né? Eu acho que esse compartilhar aqui, que o Matemático Week faz, não só na questão da educação matemática para a justiça social, mas em vários âmbitos, são inspiradores e motivacionais para que outras pessoas saibam justamente isso, que é possível, que talvez não seja fácil, né? Talvez nesse momento da educação não seja algo tão natural ainda, esse tipo de relação, né? Professor, estudante, esse fugir, né, do ensino tradicional, mas que vale a pena, porque os resultados são muito ricos. E é isso, é o plantar da sementinha. Por mais que a gente não veja, né, um resultado ali imediato, certamente no futuro esses alunos vão lembrar desses momentos, né, e terão sido modificados, sim, de alguma forma, né, com o que foi colocado ali naquele momento, com a oportunidade que eles tiveram também. Então, é isso. Eu agradeço a você, Johnny, João, aos intérpretes, a Luana, e ao convite. Foi muito bom estar aqui com vocês e trocar essas ideias. João? Opa. Então, gente, acho que a palavra é inspiração mesmo, né? Acho que, assim como os alunos, né, ficam imersos ali em todos os problemas, né, todas as situações ali da realidade deles, por vezes não conseguem identificar todos os elementos ali que fazem parte, né, da realidade deles e pensar como mudar essa realidade. A gente também, como professor, muitas vezes fica imerso naquele trabalho ali do dia a dia, em todas as cobranças, todas as tarefas, e acaba não vislumbrando uma maneira diferente de trabalhar, né? Então, acho que oportunidades assim como essa são valiosas por conta disso, né? Para trazer realmente essa inspiração e essa ideia de que é possível, né? Mesmo que seja difícil, a gente consegue ali atuar nas brechas para que um dia a gente chegue no mundo que a gente quer. Eu acho que é isso, né, pessoal? Mais uma vez, obrigado aos intérpretes, obrigado, Monique e Luana. A nossa live vai ficar gravada, né, aqui no canal do Matemático Week. Quem quiser depois compartilhar e fazer, né, reverberar cada vez mais essas ideias e propostas para a sala de aula e para as aulas de matemática. Obrigado, pessoal. Obrigado, boa noite.